Boa noite. Eu acho que eu já entrei. Summer também. Vou fixar aqui o tema da nossa live. Hello. Oi, Summer. Oi, Summer. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite, Gabi. Tudo jóia com você? Tudo bem também. Geralmente eu dou uns 3, 4 minutinhos para todo mundo entrar. Sejam bem-vindos ao Lá em Casa com Gabi. E aqui eu gosto de entrevistar pessoas, homem, mulher, mãe, filho, né? Hoje, pela primeira vez, vou entrevistar um filho, uma pessoa que ainda não tem o sabor, assim, né? Ainda não entende o que é ser pai, mas acho que como filho a gente já tem uma noção. E eu primeiro vou apresentar o Summer, acho que muita gente aqui conhece. Os convidados dele sejam bem-vindos também. E ele é juiz. Conta aí, Summer. Primeiro, se apresenta. Eu quero que você se apresenta. Sabe? Não, eu sou o Saber, sou... Às vezes tem pessoas aqui do meu Instagram que ainda não te conhecem. O Summer é Aham. juiz, ele é professor. O que mais? Escritor. Tudo um pouco, né? Mas é legal isso, né? Eu estava tentando procurar uma outra forma de me apresentar. Mas você sabe que existe um estudo da sociologia que fala que entre as três primeiras coisas que a pessoa fala quando se apresenta é o que ela faz. Então eu pergunto, quem é você? E você diz, eu sou Samer, eu sou juiz. Então, a profissão faz parte da identidade, né, de quem eu sou. Tentei alguma outra coisa, mas é isso mesmo, né? Eu escrevo, eu estudo, eu trabalho, como a maioria das pessoas. E tô lendo aqui, não sei se tiro os comentários, às vezes eu gosto de ver para fazer Fica à alguma vontade. pergunta. Gente, eu vou deixar porque vira e mexe aparece uma pergunta que eu acho curiosa e, e aí a gente pergunta para ele. Eu tenho uma curiosidade, várias na verdade, enquanto filho, né? E quero conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória e voltar um pouco lá atrás também da sua história. Me conta aqui primeiro, você tem irmãos? Tem três, nós somos quatro lá em casa, eu sou o mais novo. Você é o caçula de 4 Sim, filhos. Legal. E o que é ser bem-sucedido para você, Sammy? eu acho que é viver em contentamento. Acho que ser bem-sucedido é ser realizado. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm 50 anos, foram aprovadas de um cargo de técnico judiciário e são muito realizadas porque depois de muitos anos conseguiram concluir a graduação, conseguiram a aprovação em um concurso público de nível federal. Essa pessoa é absolutamente ah, realizada. Eu acho que um sinal de ser bem-sucedido é quanto menor a inveja que você sente do outro, quer dizer que mais bem-sucedido você é. Gostei Quando dessa você fica definição. feliz com a felicidade dos outros, você é uma pessoa bem-sucedida. Quando a felicidade do outro faz você se sentir infeliz, é um sinal de que falta alguma realização. Você se sente pequeno de alguma forma com aquilo. Então, acho que ser bem-sucedido é estar realizado. Gostei bastante da sua definição. E eu me sinto também bem-sucedida, concordo com você. Acho que tem áreas também da vida, né, que você precisa completar para se sentir bem-sucedida e outras não, outras pessoas, né? Mas no seu caso, você atribui os seus estudos, a sua trajetória como parte do seu sucesso? Honestamente, eu acho que você na vida dá certo ou dá errado, para usar uma expressão bem simples, por muito pouco. Então, você é aprovado ou é reprovado por décimos. Então, eu acho que existe uma mão de Deus aí que define muito do que acontece com você.
por exemplo, no concurso público, né? No que eu fui aprovado como juiz. Eu fui aprovado naquele concurso, tal. Eu poderia não ter sido. E, não sendo, eu poderia ter ficado mais 1, 2, 3 anos para ser aprovado. Não sei. Então, parece muito bem sucedido se você se tornar juiz aos 25 anos. Parece. E efetivamente é uma conquista objetivamente relevante. Então, esquece quem conquistou. Qualquer pessoa que é o fato em si é um fato importante, assim, é bonito de ver. Mas poderia acontecer como poderia não acontecer. Eu acho que o grande mérito está em insistir, inclusive contra as circunstâncias. Insistir contra as circunstâncias. Gostei também. O Nelson Rodrigues tem uma frase assim, né? Se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. Excelente. E a gente escuta muito essa frase, enquanto mãe e pai, criança vê, criança faz, e o exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Certo? Eu queria saber, dentro da sua casa, quem foi sua referência nos estudos? Lá em casa sempre existiu uma cultura assim de estudo. Meu pai foi muito estudioso, minha mãe também foi muito estudiosa. Então os dois tinham a noção da importância do estudo e passaram isso muito cedo. Eu tenho duas características. Uma delas é que eu sou uma pessoa competitiva. Então, ser uma pessoa competitiva, desde que você seja uma pessoa equilibrada, eu acho que ajuda muito. Então, se você me der um desafio, eu vou tentar superar esse desafio. E foi isso que eu sempre fiz. Então, criou-se um ambiente de estudos. Em verdade, eu acho que até uma certa idade, lá de casa, eu era o menos estudioso, até os É mesmo? 13 anos, mais ou menos, talvez. Mas sempre fui estudioso, mas lá de casa, talvez até os 13, 14 anos. 13 anos, mais ou menos. Com 14 para 15 anos, quando eu entro no ensino médio, eu, eu gostei. Eu começo o meu estudo, na verdade, primeiro, então, todo mundo lá em casa tinha o hábito de estudar e era comum na escola que os quatro estivessem em posição de destaque, entre os primeiros lugares ali na escola. Então, era uma cultura de dentro de casa. É, e a gente carregou isso para a vida. Então, trazendo essa cultura para o meu lado, que era um lado competitivo, eu gostava de estar em primeiro lugar. Então, eu estudava para ser o primeiro lugar lá da sala e da escola, e depois eu continuava fazendo isso. Então, eu acredito muito pouco em genialidade, em pessoas fora de série. Eu acho que elas existem, mas acho que elas são raríssimas. A maioria das pessoas é estudiosa, e a maioria das pessoas que consegue alguma notoriedade, alguma conquista, alguma vitória de relativo impacto, são pessoas que estão estudando, que estão se dedicando, que estão acordando cedo, às vezes dormindo tarde, mas eu prefiro acordar cedo e dormir cedo, e que vão, com o tempo, colher aquilo. Eu penso assim. Sim, então seus pais sempre incentivaram como exemplo e seus irmãos também. Seus Sim, irmãos. sim. Deixa eu te perguntar, você dividiu o quarto com algum irmão? A vida toda, com meu irmão. Nós somos Você quatro, duas tinha. mulheres, 2 homens. Os 2 homens são os dois mais novos. Então a gente dividiu o Aqui em quarto a casa. vida toda. Acho que parei de dividir o quarto com meu irmão quando a gente foi estudar em Goiânia, né? Mas nós somos de Anápolis, Goiás, e até os 16 anos eu dividi o quarto. Eu acho isso importante, sou contra ter cada um quarto. Acho que é importante você aprender ali a convivência, dividir.
né? É, Acho que é isso. eu dividi quarto com a Laura também até casar. Aqui em Pois casa é. são quatro, para quem não sabe. São quatro, dois casais. E acho isso muito importante também. Mas por que que eu perguntei isso? A questão do ambiente de estudo por si só. Você tinha um escritório para se isolar, estudar, você estudava no quarto com seu irmão, isso atrapalhava? Você tinha alguma dificuldade de aprendizagem? Não, acho que de aprendizagem não, Não, não me claramente não. recordo, Nem seus assim. irmãos Não, mas eu não tinha um escritório para estudar. Tinha um escritório na casa, que eu da poderia usar casa. ou não usar. É, mas mesmo quando eu estava estudando, eu já era delegado, né? Eu fui delegado por 3 anos, e nesses 3 anos eu fui estudando para magistratura. E em 2 anos, como delegado, eu morei em Anápolis, morei com os meus pais. E eu estudava em diversos lugares ao longo do dia. Então eu não tinha um escritório só, tal, porque eu me entedio. Então eu estudava um pouco no quarto, um pouco no escritório, um pouco na mesa de jantar. Depois do almoço eu ia até um café, pedia um café e ficava lendo um livro no café e estudando. É, eu aceito o meu estilo. O, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo pessoas com enorme potencial, mas que tentam investir em uma área para a qual elas não têm aptidão ou não têm facilidade. E aí você produz profissionais medíocres, por maior que seja a dedicação desses profissionais. Eu tenho um estilo, quer dizer, até hoje, eu gosto de trabalhar em diferentes lugares, eu gosto de ler em diferentes lugares, em diferentes ambientes da casa também. Então, um dia eu estou lendo em um lugar, outro dia eu estou lendo em outro lugar da casa. Ah, mas quer dizer que é instável. Não, quer dizer que é o meu estilo, eu produzo assim, eu respeito o jeito que eu produzo e não vou negar. Quer dizer, não, mas eu tenho que produzir de outra forma. Não, eu tenho que produzir da melhor forma. Qual é a melhor forma para mim? Então, isso foi a vida toda. É, eu acho que é importante você não se podar. As pessoas se podam muito. Teve uma pergunta aqui que apareceu que eu achei super interessante. Você sempre quis ser juiz? Não, não sempre quis, não. Na verdade, eu decidi fazer direito. Eu fui o primeiro da minha família, ninguém tinha feito Ninguém é direito do direito? efetivamente. Eu ia perguntar isso também. Alguns primos da minha mãe tinham feito e nunca tinham exercido. Eram bacharéis, nem tiraram a B. Então ninguém havia feito direito e eu fui o primeiro. E a minha família toda é voltada para a medicina, né? Meus irmãos, meu pai. Enfim, inclusive foi uma decepção eu fazer direito. E aí eu fui fazer direito, e quando eu entrei na faculdade de direito, eu pensava em advogar. O primeiro ano da faculdade de direito, minha intenção era advogar. Mas o que acontece? Eu queria ter feito USP e não passei na segunda fase da USP, fiz Federal de Goiás, né? Fiz o UFG. Então eu entrei no UFG com um sentimento de que eu precisava tirar a diferença daquilo ali. Eu precisava compensar não estar na USP, não estar no Largo de São Francisco. Então eu passei a estudar muito na UFG. Então eu me recordo, por exemplo, que era preciso ter 300 horas extracurriculares para concluir a graduação. Isso varia, tem faculdade que são 200, outras 300. Então lá não, a UFG 300. Eu fiz as 300, que eu poderia fazer em 5 anos, no primeiro ano. Então, eu comecei estudando muito. No segundo ano, eu fui estagiar no escritório de advocacia e fui fazer um curso regular à noite, que era um curso voltado para carreiras jurídicas. E o estágio foi horroroso e o curso era maravilhoso. E o curso era administrado pela maioria, os professores, em sua maioria, eram juízes. Não é que eu não errei na profissão, no sentido da advocacia. Eu errei no escritório. O escritório foi ruim. E os juízes à noite eram bons. Aí eu falei, não, eu prefiro ser juiz, né, a ser advogado. E aí fui estudar
para a magistratura e comecei a estudar no terceiro período da faculdade. No segundo ano da faculdade, eu já estava estudando muito e continuei estudando. E se eu pudesse voltar atrás, se é alguma coisa que eu me arrependo de ter estudado menos, devia ter estudado mais do que eu estudei ainda. É claramente muito competitivo, inclusive com você mesmo, né? É. Eu acho que a sua maior concorrência é você, pelo jeito que você fala. E isso é de você e nasceu assim. Você Isso atribui nasceu assim. alguma. É, né? Faz parte da sua Não, na personalidade. verdade, é o seguinte. Eu acho que você tem algumas características, né? Algo nasce com você, mas a leitura e o aprendizado fazem muita diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, eu, quando decidi que seria juiz, passei a estudar para ser juiz, mas eu procurei entender como é que eu deveria estudar para ser juiz. Quando eu decido fazer alguma coisa, eu sempre estou lendo 4, 5 livros ao mesmo tempo. Então, eu estou lendo O Banquete do Platão agora, em razão do Clube do Livro, eu estou lendo Teoria do Delito, do Miguel Reale, eu leio a Bíblia, eu leio livros de investimentos, eu leio... Se você pensar, eu sempre estou lendo 4, 5 livros ao mesmo tempo. Isso faz muita diferença. Isso faz diferença em todas as áreas. Assim, eu acho que boas ideias podem ser desenvolvidas. E algumas boas ideias são aplicáveis até hoje, e você pega o contexto de hoje com uma boa ideia de 50 anos atrás. Então, quando você pega maneiras de pensar, por exemplo, a do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, por isso o nome Sam's Club, e Walmart, o nome dele é Sam Walton, e você pega maneiras dele se comportar numa situação de crise, você vai estudar qual é a visão dele. Claro, essa visão dele, você pega a filosofia dele, como ele enxergava a situação, traz para hoje, e aí você vai e aplica na sua vida. Quem não leu pode ser inteligentíssimo, não vai saber. Eu digo isso, Einstein seria incapaz de responder. Einstein seria incapaz de responder intervenção de terceiros. O que é intervenção de terceiros? Porque não leu. É um conceito do direito. Então, se você não ler, você não explora um potencial que tem. Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, ele diz assim: potencial para construir um castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o castelo se não for construído ali? Em resumo, não adianta ser inteligente, ter potencial. Se você não explorar o seu potencial, esse terá sido um desperdício. Exato. Se tivesse aquele barulhinho de palmas, eu colocava aqui. Mas é isso. E seus pais participavam da sua rotina escolar? Sabia a data de prova? Ficava no seu pé? Sabia nada. Cobrava? Nada. Sabia nada? Não. Sério? Nunca Não souberam. puxava assim? Não Nunca. ficava no Não me pé? recordo. Aham. Não. Nunca precisou, né? Seria muito vergonhoso. Entendeu? Quando você cria. E assim, eu comecei a estudar. Nossa, eu fico com os meninos, eu sei de tudo, fico assim, de olho. Não, nunca ficaram. Seria. Primeiro, assim, eu comecei a estudar animado por esse senso de competição, né? Uma vaidade, assim, de ser aprovado, querer ficar isso na escola. Mas à medida que você vai estudando, você vai gostando. Dali a pouco você está se apaixonando pelo estudo. Tudo muda quando você estuda muito. O humor muda, o seu senso de vida, a sua análise da situação. E o direito é maravilhoso porque o direito exige do indivíduo ler. Quem não gosta de ler, que faça outro curso. As pessoas, hoje em dia, estão procurando o resumo do resumo do resumo.
Quer dizer, o resumo do resumo do resumo, ou a revisão, eu digo para os meus alunos, a revisão pressupõe uma visão, que você tenha visto antes. Se você nunca leu, você vai revisar o quê? Vai reler o quê? As pessoas estão atrás dos principais pontos, mas elas não sabem o ponto, nem a frase que está entre os pontos, enfim. Quando as pessoas descobrirem que o caminho mais curto não é o melhor caminho e não leva mais longe, acho que a gente vai mudar muita coisa na nossa geração, no nosso país. Sim, sim. Uau, que aula, né? Tô tentando acompanhar os comentários também. Surgiram alguns interessantes, mas eu gosto de deixar a entrevista super dinâmica e rápida para ficar mais interessante. Eu queria falar da tecnologia, da internet e a questão dos estudos. Para você vai ser complicado, porque eu queria falar principalmente sobre os jovens, crianças, né? Expostos a muita tecnologia. Um exemplo, os meus filhos, um dia eu fui tentar achar foto, mas foi um vídeo aqui nos stories, eu não achei. Fui buscar o Ivo e a Sofia e estavam os dois lendo e todo o resto ao redor no celular. E eu filmei e as pessoas perguntaram, como você faz? Eu, simples, é só você não dar o celular. A coisa mais fácil de se fazer, né? Porque já tem 11, quase 12, 11 anos. Mas a minha pergunta é, você acha que a tecnologia, no geral, ajuda ou atrapalha? Eu não brigo com a evolução. Então, a evolução é a tecnologia, é um instrumento e tanto. Eu estava assistindo meus sobrinhos na pandemia, e eles estavam tendo umas visitas guiadas aos principais museus do mundo e pelo computador, uma mulher faz essa instrução, não sei como funciona exatamente. Quer dizer, você tem essa possibilidade hoje. Você tem inúmeras possibilidades com a tecnologia. Eu acho que eu não brigo com a evolução. Agora, eu não faço com que essa evolução seja o fim da vida offline. Você tem que conseguir deixar o celular em algum momento. Se não deixar separado, você vai pegar para olhar. Então, quando eu não quero, eu vou jantar agora, então vou deixar o meu celular no quarto e vou jantar. Eu faço isso. Eu vou almoçar, então vou deixar o meu celular no escritório e vou almoçar. Vou receber amigos em casa, eu gosto particularmente disso. Então, eu deixo, né, você sabe, eu deixo o celular do lado, depois que meus amigos chegam, para não ficar olhando. Porque senão você se aprisiona. Mas é um. Eu não brigo com a evolução. Se o mundo é online, se há muito online, eu prefiro aprender do mundo online, entender o mundo online e não negá-lo. Entendi. Fernando está perguntando aqui se você lê jornal impresso todos os dias. Aos sábados e domingos apenas. Apenas. Entendi. Agora, no final, eu gosto de fazer as rapidinhas. Eu vou falar uma palavra, você continua ou completa a frase. Ok. Tá bom? Ok? Coragem é Aceitar que pode não dar certo. sua maior inspiração. Deus. Religião. Cristã. Um fracasso. Um fracasso não, fracasso, ponto. Sobre o fracasso. Vai ser a pior coisa do mundo se você parar. E vai ser a melhor coisa do mundo se você continuar. Pode repetir? Fracasso vai ser a pior coisa do mundo se você parar. E vai ser a melhor coisa do mundo se você continuar. Família. Tudo. Futuro. A Deus pertence. Mas futuro.
O futuro exige fé. E fé eu tenho em Deus. Um livro. Um livro, pode ser um autor? Na verdade, acho que você já respondeu recentemente, disse a Bíblia, mas vamos lá, um autor. Autor Machado de Assis. Sem dúvidas, o maior, o melhor. Incrível. Sertanejo ou rock? Sertanejo, não nego minha origem. Assim que a quarentena acabar, eu. Vou voltar a frequentar 2 vezes por semana os restaurantes em Brasília. Ai, não fala não. Um sonho. Um sonho de verdade é ajudar a promover uma mudança muito relevante para a minha geração. Eu estarei satisfeito. Se eu conseguir mudar uma coisa para essa geração de uma forma estrutural mesmo, assim, se eu for um instrumento para essa mudança, eu estarei satisfeito. Isso pode acontecer aos 70 anos, não sei quando isso vai acontecer, mas eu tenho um desejo de impactar em um ponto, não sei exatamente qual, de uma forma relevante essa geração. Lindo. Filhos. 3. Pois é. No final de toda entrevista minha, eu peço para minha convidada ou meu convidado deixar a mensagem para os filhos no dia de hoje, 10 de junho. Você ainda não tem, mas será que você gostaria de deixar uma mensagem para os seus futuros filhos hoje, no meio da pandemia, quarentena? O que você diria para eles? Lá do futuro, vai ficar salva essa live. Eu diria para eles que vale a pena você sonhar muito alto, vale a pena você estudar muito. O mundo evoluiu ao ponto de você ser livre e, portanto, isso é maravilhoso, porque você pode ser bem-sucedido em Caçu, que é a cidade onde eu fui delegado, com 13 mil habitantes, ou em Nova York. E tendo um computador, você pode alcançar o mundo. Isso depende de talento. Eu pediria a eles que não fossem babacas, nem metidos, que eles tivessem a compreensão de que todo mundo é igual e que ao que muito foi cobrado, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Se eles têm muita oportunidade, eles têm que ser uma indústria de oportunidades para as pessoas que não têm oportunidades. Eu diria que o país é maravilhoso, que as pessoas são maravilhosas. E o que as pessoas fazem de mal é por falta de educação mesmo. E eu diria para eles que, em geral, os políticos não valem a pena, mas a política em si, como instrumento de mudança, pode valer a pena e que eles podem ajudar a construir isso sem entrar na política, mas de fora, eles podem ajudar a construir um país melhor. Diria para eles que é muito legal ter facilidades que alguém proporciona para você, mas é muito mais legal muito melhor você fazer essas coisas. Realização pessoal e profissional não tem preço. E humildade, 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 humildade. Por fim, no início era Deus e no final será Deus. No meio do caminho, há Deus. Todas as coisas acontecem porque Deus permite ou Deus quer. Deus deu ao homem liberdade. E eu digo para Deus que na minha liberdade
eu escolho que ele escolha. E esse é o exercício da minha liberdade. Na minha vontade, eu desejo que, então, a vontade, o desejo dele se cumpra na minha vida. Nos mínimos detalhes. Nem mais, nem menos, nem diferente. Não pretendo ter uma sabedoria que eu não tenho. É isso. Uau, amém. Que lindo. Bom, Samir, muito obrigada pelo seu sim, por tudo. Foi muito assim, foi sensacional. Muito obrigada mesmo. Vou Muito deixar aqui obrigado. gravado e vejo você por aqui. Obrigado. Um Tá beijo. bom? Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Quem puder fazer um print aí e marcar a gente, quem esteve aqui na live, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.